Hoje nós vamos ver a quarta frase, a quarta palavra da cruz, e a palavra é substituição. Ela está em Mateus 27, versículo 45 e 46, que diz o seguinte: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até às 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? A maior dor de Jesus na cruz não foi a dor dos seus pulmões explodirem pelo peso do seu corpo, as dores dos pregos nas mãos, dos pregos nos pés, a dor das chibatadas e dos açoites, a dor moral da vergonha pela nudez exposta na cruz. A maior dor sofrida por Jesus foi a dor de carregar o meu e o seu pecado. Foi a dor da substituição, porque o pecado que Jesus carregou ali na cruz não era seu. Ele era um Deus santo e foi, enquanto encarnado, um homem onde não houve nenhum tipo de dolo, não foi apontado nenhum erro, ele foi perfeito em todo o seu caminhar. Ele não tinha nenhum motivo para ter sido condenado àquela morte da cruz, mas ele assim o fez, porque era necessário que ele morresse na cruz para que o meu e o seu pecado fossem perdoados. Nós entendemos isso a partir da leitura de Isaías 53, versículos 3 a 6, que diz o seguinte: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus recebeu na cruz do Calvário a maldição da morte que era destinada para mim e para você. O nome disso é substituição. Nós conhecemos algumas figuras do Antigo Testamento da substituição, como no caso de Abraão, quando foi ofertar o seu filho Isaque, amarra o seu filho, coloca-o em cima do altar, e quando ele vai levantar a faca, vai levantar o cutelo, ele ouve a voz de Deus para que ele pare, e Deus então provê um cordeiro, provê um animalzinho, provê um carneiro, e aquele carneiro então ele é colocado e sacrificado, substituindo a morte que seria uma morte devida a Isaque. Da mesma maneira, nós vimos também na passagem, na libertação do povo do Egito, quando na última praga Deus determina que seriam mortos todos os primogênitos das casas, mas os filhos de Deus, aquele povo de Israel, teriam os seus filhos poupados, mas para isso eles deveriam sacrificar um animal, um cordeiro, e o sangue daquele cordeiro deveria ser aspergido nos batentes, nas vigas, nos umbrais das portas, de forma que quando o anjo da morte passasse, aquele primogênito daquela casa seria poupado. Essa é uma figura também do sangue de Jesus, aspergido sobre as nossas vidas, nos purificando, nos limpando de todo pecado, de forma que nós não somos mais condenados à morte, mas somos destinados, por causa da morte substitutiva de Jesus, à vida eterna. Aí você me pergunta, mas por que Jesus se sentiu abandonado se ele já veio para morrer, já veio para a cruz? O Pai já sabia em todo o tempo que em algum momento ele encarnaria todo o pecado da humanidade. E a resposta você vai achar em Salmo 22, no próprio versículo 13. O Salmo 22 começa com essa expressão de abandono de Jesus, mas ele fala no versículo 23, por quem tu és santo. Você vê também isso em Abacuque 1,13, que fala: Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Isaías 59,2 fala: Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. A maior dor era a dor do abandono, porque naquele momento o filho, que foi um com o Pai, e é um com o Pai por toda a humanidade, por a eternidade, por causa do pecado da humanidade encarnado,
ele agora não pode desfrutar da unidade com o Pai, porque Deus é santo, santo, santo. Ele não é conivente, ele não é partícipe e ele não pode comungar com o pecado. E na verdade foi essa a nossa grande libertação, porque todos nós nascemos em pecado, nós somos pecadores. Não são os nossos atos pecaminosos que fazem de nós pecadores, mas porque nós somos pecadores que nós cometemos atos pecaminosos. Então Jesus veio resolver o problema da doença do pecado. Essa doença que acomete todo aquele que nasce, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E Jesus veio religar, Jesus veio reconciliar o homem com Deus. Através da cruz do Calvário, do sangue substituto de Jesus, abre-se um novo e vivo caminho, um caminho de comunhão, um caminho de possibilidade, onde eu e você podemos habitar, podemos desfrutar da presença de Deus. Então, a cruz torna possível a comunhão com Deus. A cruz torna possível a religação e a unidade com Deus e acaba definitivamente com o problema do pecado. Na cruz, nós tivemos a substituição. Jesus tomou a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Jesus tomou a nossa maldição. Ele se fez maldito por nós para que nós pudéssemos ser revelado em nós, ser manifesta em nós a justiça de Deus. Nós somos livres, nós somos salvos. Nós que antes éramos inimigos, por causa da substituição na cruz do Calvário, nós somos hoje chamados filhos de Deus. E agradecemos, e louvamos, e adoramos a Deus nessa Páscoa, por essa morte, por essa separação, por essa substituição, porque Ele sofreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter a sua vida.